estou de volta ao vivo com um caso que chocou o Brasil, registrado aqui em Cascavel no dia 22 de maio desse ano, no mês passado, 3 semanas atrás. Uma discussão por conta de um lugar na fila no drive-thru de uma lanchonete na Avenida Brasil, a principal avenida de Cascavel, terminou em morte. Briga, uma discussão, uma arma branca, um canivete pequeno usado ali. E Adnei Rota, ele acabou desferindo 2 facadas, uma no peito e uma no braço, de Gabriel Baiça, de 26 anos. O Gabriel não percebe, num primeiro momento, que tinha sido esfaqueado, depois se dá conta de que o sangue estava jorrando do corpo dele. Ele atravessa a Avenida Brasil, cai, é socorrido pelo SEAT, mas infelizmente não resiste. As imagens foram divulgadas, a polícia demorou alguns dias para confirmar a identidade do homem que deu as facadas, e depois há um pedido de prisão preventiva para que ele responda a esse crime preso. O Adnei Rota é considerado foragido. E agora vem uma nova decisão da Justiça, que a Camila Rorato vai detalhar para a gente, tirando esse status de prisão preventiva. O que aconteceu, Camila? Explica para a gente. Exato, Parra. Essa prisão preventiva foi revogada. O Adnei Rota, ele se apresentou ontem na delegacia de polícia de Céu Azul, cidade onde ele mora, e teve então essa prisão revogada. Agora ele ganhou o direito de responder por esse crime em liberdade provisória, com o uso de tornozeleira eletrônica que já foi instalada ontem mesmo, e o Adnei deve então seguir algumas regras. Mas para quem está em casa, para entender melhor sobre essa decisão do Tribunal de Justiça de retirar então essa prisão preventiva dele, a gente separou o documento emitido pelo Tribunal de Justiça, que tem todos os detalhes sobre isso e explica, inclusive, essa decisão. A gente destacou alguns trechos desse documento e a gente vai ler junto, então, com quem está em casa para explicar melhor esse caso. Vamos acompanhar, então, o que diz o documento. Olha, esse documento diz que a defesa argumentou que a dinâmica dos fatos afasta a possibilidade de uma execução da vítima, de que o Gabriel, o jovem de 26 anos, que foi morto, o amigo dele e a esposa que estavam junto com ele quando toda essa situação aconteceu, eles é que teriam começado a briga indo para cima do carro do Adnei Rota, atirando o sapato e uma garrafa, quebrando inclusive o vidro do carro e roubando uma receita e remédios que estavam dentro desse veículo. E de que essa situação teria então evoluído para uma luta corporal e, estando em menor número, o Adnei, ele usou essa arma branca para se defender. Foi o momento então em que ele atingiu esse jovem, o Gabriel Baiça. Nesse pedido inicial para prisão preventiva, o delegado argumentava que o Adnei Rota tinha 2 passagens por violência doméstica, uma contra a filha e outra contra a própria esposa, e também ele tinha um homicídio também por facadas do ano de 2015 que aconteceu em uma outra cidade. Por conta disso, a permanência dele em liberdade seria uma carta branca para ele cometer outros crimes. Porém, a defesa argumentou que esses 2 inquéritos policiais por violência doméstica contra a filha e também contra a esposa, eles foram arquivados, e que o assassinato que ele cometeu no ano de 2015 foi absolvido pela justiça, ou seja, tecnicamente é considerado réu primário. Além disso, por ter uma residência fixa e também ocupação lícita, há a possibilidade de responder em liberdade com algumas condições. Essas condições são, então, ele utiliza a tornozeleira eletrônica e ele precisa comparecer mensalmente em juízo no último dia do mês, com a proibição de manter contato com as testemunhas. Ele precisa se apresentar, então, na delegacia. Também fica proibido de manter contato com as testemunhas, não pode se ausentar da comarca sem autorização prévia, deve estar em casa durante a noite, das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, não pode portar armas e ele precisa ser monitorado, então, pela tornozeleira eletrônica pelo período de 90 dias. Prazo que pode ser prorrogado. Essa é a decisão, então, do Tribunal de Justiça do Paraná. Essa é a novidade que a gente tem sobre esse caso. O caso, para quem está nos acompanhando, para quem não lembra, foi o caso da morte de Gabriel Baiça, um jovem de 26 anos. Situação que aconteceu
aqui em Cascavel algumas semanas atrás, durante um domingo por volta das 9 horas da noite, na fila de um drive-thru. O Gabriel estava então de carro na fila desse drive-thru com a esposa dele e um amigo, e num outro carro na mesma fila estava esse empresário, o Adnei Rota, que é de uma cidade vizinha aqui da nossa. Durante essa espera para fazer o pedido do lanche deles, eles começaram então essa discussão que evoluiu para essa briga física, e foi quando o Gabriel Baiça foi então esfaqueado. A gente trouxe aqui no Balanço Geral, inclusive, várias câmeras de segurança dessa situação que mostram o momento em que o Gabriel é atingido, ainda sem perceber, sem se dar conta da gravidade do que tinha acontecido. O Gabriel chega a atravessar a rua Avenida Brasil, aqui em Cascavel, onde essa situação aconteceu, onde fica essa lanchonete, e aí ele fica sentado do outro lado da rua até a chegada dos socorristas do SEAT para receber esses primeiros atendimentos. Mas o Gabriel, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo. No dia seguinte, em que esse crime aconteceu, nós estivemos também na delegacia aqui de Cascavel no momento em que o amigo do Gabriel e a esposa dele estavam lá para prestar depoimento sobre esse caso. Nós, inclusive, gravamos também entrevista com a esposa do Gabriel. Ela mostrou também um vídeo que ela mesma fez dessa situação, porque ela também não sabia que o Gabriel tinha sido esfaqueado e corria tanto risco assim. E ela gravou um vídeo mostrando o momento em que o Adnei Rota, o empresário que desferiu esses golpes de faca, ele foge desse local. A gente trouxe todos os detalhes, vem acompanhando esse caso e vai continuar acompanhando também esse desfecho, inclusive com essa novidade de hoje para trazer essas atualizações para quem acompanha o BG Parra. Obrigado, Camila Rorato, atualizando para a gente então essa decisão por parte do Tribunal de Justiça, que é em segunda instância, permitindo então que o Adnei Rota responda a esse crime em liberdade com essas condições e sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Nós procuramos o advogado do Adnei, Dr. Roberto, para que ele falasse, ou para que o cliente dele falasse. Ele falou que no momento não falaria e enviaria uma nota, o que por enquanto não aconteceu. E nós abrimos espaço também aqui para a família do Gabriel, tanto para a mãe quanto para a esposa, que sempre mantém contato comigo aqui pelo WhatsApp, para que elas falem sobre essa decisão que deixa a gente com muitos questionamentos. Para ajudar a entender um pouquinho melhor, eu estou aqui no estúdio com o advogado Luiz Stoinski, que vai nos ajudar a compreender como é que funciona esse trâmite. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença. Em primeiro lugar, então, a gente tem um pedido de prisão preventiva da Justiça Local. Para a Justiça há um entendimento. Agora, para o Tribunal de Justiça, que é num degrau acima, há um outro entendimento. Isso é comum, doutor? Boa tarde, Parra. Boa tarde, telespectadores. Isso é comum, né? Nós temos um sistema recursal. Para toda decisão judicial, cabe um recurso, né? Até onde o nosso ordenamento jurídico prevê, né? Final seria o Supremo Tribunal Federal. Então é muito comum decisões proferidas em primeiro grau serem revistas em segundo grau, assim como também é muito comum serem mantidas. No entendimento do senhor, claro que dentro dos limites do que o senhor possa falar, esse pedido, então, diante de todos os argumentos que foram colocados e depois esses argumentos retirados por parte do tribunal, o que a gente poderia dizer para as pessoas que estão em casa? É realmente uma visão diferente do que aconteceu? Na verdade, assim, primeiro eu conheço pouco do caso em específico, é um processo que tramita em segredo de justiça, né? Então, a decisão mesmo, tomei conhecimento aqui pela matéria de vocês. A prisão em si, é como se, para explicar para o público, é como se o juiz precisasse destravar algumas portas para conseguir verificar se é caso de decretação da prisão. A prisão dentro do Código de Processo Penal, ela possui previsão desde o artigo 282 e seguintes. Os artigos mais importantes que trazem os requisitos da prisão são os artigos 312 e 313. O artigo 313 prevê que a prisão preventiva vai ser cabível em casos de crimes graves, ou seja, cuja pena máxima prevista ela supera 4 anos, ou em caso de reincidência em crime doloso, ou em caso de descumprimento de medida protetiva em Maria da Penha, na Lei Maria da Penha. Uma vez verificado o juiz que se enquadra em uma dessas condições, ele abre a primeira porta. Aí ele vai para a segunda porta para verificar os outros requisitos que estão lá no artigo 312, que diz que a prisão será necessária para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, né? Me parece aqui, pelo que entendi, salvo engano,
a decisão que decretou a prisão teria fundamento como garantia da ordem pública. 90% das decisões de prisão preventiva no Brasil possuem esse fundamento, garantia da ordem pública. O que é essa garantia da ordem pública? Existe toda uma discussão jurídica sobre isso, né, sobre inclusive a constitucionalidade dessa expressão, por ela ser muito vaga. Serviria, por exemplo, para evitar que um outro crime como esse fosse cometido, doutor? Essa é talvez o principal argumento, o principal fundamento para esse requisito da garantia da ordem pública. O risco de uma reiteração, né, delitiva. Só que esse risco tem que ser concreto, tem que ter um algo a mais que demonstre para o juiz que esse risco é concreto. Por exemplo, várias passagens, o cidadão acabou de ser solto já cometeu um novo crime. Então, a garantia da aplicação da lei penal também visa garantir que, ao final do processo, se a pessoa for condenada, ela vá cumprir. Não me parece que esse tenha sido inicialmente o primeiro fundamento, salvo engano. Mas veja, na teoria, uma pessoa foragida, não há por que não ter a sua prisão revogada. Não há necessidade, em regra, na teoria, de que ela se apresente. Mas na prática, o que nós vemos é que esse tipo de decisão pelo tribunal, ela é muito excepcional. O tribunal principalmente o Tribunal de Justiça do Paraná, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, para revogar a prisão de alguém que está na condição de foragido, somente em situações excepcionalíssimas. E aí é claro que os desembargadores analisam caso a caso. O fato dele estar sendo monitorado por tornozeleira e estar respondendo em liberdade não significa que o processo parou. Pelo contrário, o processo continua. Ele pode ser levado, inclusive, ao tribunal do júri, por exemplo. Isso, o processo continua. Porque, voltando àquelas portas que o juiz precisa abrir para decretar a prisão preventiva, a partir do momento em que o juiz verifica que existe ali algum dos requisitos do 312, ele precisa verificar se o fato é contemporâneo, né, se existe uma contemporaneidade na necessidade da prisão e se as medidas cautelares diversas da prisão, que a tornozeleira eletrônica é uma delas, elas são suficientes ou não para garantir essa cautelaridade do processo, né? Então, se o juiz verificar que algumas das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir vinculação do réu ao processo, afastar risco de reiteração delitiva, né? Ameaça de testemunhas. Ameaça de testemunhas, que seria a conveniência da instrução. Verificando que é possível medidas menos drásticas que a prisão, porque a prisão é a exceção, a regra é sempre a liberdade pela presunção de inocência. Então, o juiz primeiro coloca medidas cautelares para depois prisão preventiva. Me parece que nesse caso foi o que o tribunal entendeu, que as medidas cautelares seriam suficientes para garantir o processo. Só para a gente poder encerrar, doutor, para poder revogar isso, para que ele volte a ser considerado foragido, que haja um novo pedido, isso tem que ser feito no Tribunal de Justiça ou tem que subir uma nova instância e, de repente, isso para Brasília? Como é que funciona esse trâmite? Essa decisão do tribunal foi uma decisão em caráter liminar, então ela tem uma característica que nós chamamos de precariedade. Ela é uma decisão que ainda necessita ser convalidada pelo julgamento colegiado no tribunal, tá? Então, essa decisão ela pode ser revista pelo próprio tribunal, assim como também existem meios recursais para que o próprio órgão acusador, né, possa, entendendo que não seria o caso e que errou o tribunal, também buscar a reversão desta decisão. Tá certo. Doutor Luiz, obrigado pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Sempre importante a gente esclarecer isso para quem tem em casa nos assistindo. Doutor, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Esclarecendo para você tudo o que acontece, tá? A gente traz os fatos aqui e trazemos também as consequências possíveis para esses casos. Você pode opinar comigo, tá? 991372970 é o nosso WhatsApp. Fique à vontade para poder participar aqui com a gente e mandar o seu recado.